madrugada deste sábado foi marcada por uma tragédia que abalou não só a cidade de Anápolis, mas também toda a corporação da Polícia Civil de Goiás. Um acidente gravíssimo na BR-060, nas proximidades de Samambaia, no Distrito Federal, tirou a vida do policial civil Marcelo Elou Filho, que era lotado na cidade de Anápolis. Goiás News. Notícias sem mais delongas. Vamos para a notícia. As informações são de que a colisão foi violenta, envolvendo 2 veículos que, com a força do impacto, acabaram capotando de forma assustadora. O cenário encontrado pelas equipes de resgate era de destruição total. Dentro de um dos veículos estavam 3 ocupantes, incluindo Marcelo. Infelizmente, tanto ele quanto uma outra vítima, que até o momento não teve sua identidade oficialmente confirmada, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente. A tragédia não parou por aí. Uma terceira pessoa que estava no mesmo carro, segundo relatos preliminares, seria a namorada de Marcelo. Ela foi encontrada em estado gravíssimo, com múltiplas fraturas pelo corpo, e precisou ser socorrida às pressas para o Hospital Regional de Taguatinga. As informações médicas apontam que o quadro dela é extremamente delicado e inspira muitos cuidados. No outro carro envolvido no acidente, o motorista também ficou gravemente ferido, apresentando um quadro de traumatismo crânioencefálico. Ele foi levado imediatamente para o Hospital de Base, em Brasília, onde segue internado. A violência da colisão deixou marcas profundas na rodovia, que precisou ser parcialmente interditada para que as equipes de resgate pudessem atuar. A repercussão do acidente foi imediata. Assim que a notícia da morte de Marcelo Elou Filho começou a se espalhar, colegas de corporação, amigos e familiares se mobilizaram nas redes sociais em manifestações de luto e homenagens. Marcelo era conhecido no meio policial por sua competência, dedicação e por ser uma pessoa extremamente querida tanto entre os colegas quanto na comunidade de Anápolis. A dor da perda é imensurável, principalmente por se tratar de um servidor público que dedicava sua vida à proteção da sociedade. A Polícia Civil de Goiás, profundamente abalada, emitiu nota de pesar e destacou que acompanha de perto todas as investigações sobre o acidente. As autoridades responsáveis, incluindo a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, seguem no trabalho de apuração para entender as circunstâncias que levaram a essa tragédia. Informações preliminares apontam que pode ter ocorrido uma possível invasão de pista, mas essa hipótese ainda está sendo investigada. A BR-060 é conhecida pelo grande fluxo de veículos, especialmente nos trechos que ligam Goiás ao Distrito Federal, e infelizmente já foi palco de inúmeros acidentes fatais. Esse episódio trágico reacende o alerta sobre os perigos nas estradas e a necessidade de mais fiscalização, além de conscientização por parte dos motoristas. A dor da perda de Marcelo Elou Filho é compartilhada não só pela corporação, mas por toda a sociedade goiana, que hoje amanhece de luto e profundamente abalada. O impacto desse acidente vai muito além dos números frios das estatísticas. Ele escancara uma realidade dura e muitas vezes negligenciada. O perigo constante nas rodovias que cortam nosso estado e o país. Marcelo Elou Filho não era apenas mais um policial civil. Ele era um filho, um irmão, um amigo, um homem que todos os dias colocava seu distintivo no peito com orgulho, saía de casa sem saber se voltaria, mas sempre disposto a proteger vidas, combater o crime e garantir a segurança da população de Anápolis e região. A perda de um policial não é só uma perda institucional. É uma ferida aberta no tecido da sociedade, que vê partir alguém que literalmente dedicava seus dias e suas noites a lutar por um bem maior, a nossa segurança. E não tem como ouvir uma notícia dessas e não se colocar no lugar da família. Imagine só, receber aquela ligação no meio da madrugada, uma ligação que ninguém, absolutamente ninguém, quer receber. A notícia que congela o tempo, que faz o chão sumir sob os pés. Amigos, parentes e colegas da corporação vivem agora um luto coletivo, misturado com choque, incredulidade e revolta. Marcelo não foi vítima da violência urbana, da criminalidade que combatia, mas sim de um inimigo silencioso, cruel e muitas vezes subestimado: o trânsito.
É um lembrete doloroso de que muitas vezes o perigo está muito além das ocorrências que esses profissionais enfrentam nas ruas. E aqui, cabe uma reflexão profunda, não só para quem está ouvindo essa notícia, mas para todos nós. Até quando vamos normalizar acidentes como esse? Até quando vidas continuarão sendo ceifadas em rodovias que muitas vezes não oferecem segurança mínima, com sinalização precária, falta de iluminação adequada e motoristas que ignoram as regras de trânsito, ultrapassam em locais proibidos, dirigem em alta velocidade ou pior, sob efeito de álcool? O trânsito mata. Mata mais do que muitas guerras pelo mundo. E o mais cruel disso tudo é que, na maioria das vezes, são mortes que poderiam ter sido evitadas. Marcelo, sua namorada, o outro motorista, ninguém saiu de casa naquela noite imaginando que seus destinos seriam cruzados da pior maneira possível. E nesse momento, enquanto você ouve essa história, talvez esteja refletindo sobre o quanto estamos todos vulneráveis. A verdade é que cada vez que alguém entra em um carro, sobe em uma moto ou até mesmo atravessa uma rua, está, de certa forma, jogando uma roleta russa contra estatísticas assustadoras. E quando essa roleta acerta alguém que dedicava sua vida a proteger os outros, a dor se multiplica. A Polícia Civil de Goiás está de luto. A cidade de Anápolis está de luto. E cada pessoa que conhecia Marcelo carrega agora não só a saudade, mas também a revolta e a dor de uma perda tão brutal, tão inesperada, tão injusta. Marcelo Elou Filho agora se torna mais um nome que, infelizmente, entra para uma lista que não deveria existir, a das vítimas fatais do trânsito no Brasil. Para alguns de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. E se tem algo que não podemos ignorar, é o quanto essa tragédia escancara uma ferida aberta no trânsito brasileiro. Quando falamos da BR-060, muitos já sabem. Não é de hoje que ela é palco de acidentes violentos, de destruição e de dor. Uma rodovia que deveria ser sinônimo de conexão, desenvolvimento e segurança, mas que, na prática, muitas vezes se transforma em cenário de tragédias como essa. Não é apenas uma estrada, é um corredor de risco. A cada quilômetro, a cada curva, a cada ultrapassagem mal feita, há uma chance real de que famílias sejam destruídas em segundos. E foi exatamente isso que aconteceu na madrugada deste sábado. Marcelo Elou Filho, um servidor público, preparado para enfrentar qualquer perigo nas ruas, teve sua vida interrompida não por uma bala, não por uma ocorrência policial, mas sim pela violência do trânsito. E sabe o que dói ainda mais? É pensar que tudo isso poderia ter sido evitado. O impacto da batida foi tão forte que os 2 veículos não só colidiram, mas capotaram violentamente. É difícil até imaginar a cena. O barulho do aço se retorcendo, dos vidros se estilhaçando, dos pneus deslizando no asfalto. Tudo isso acontecendo em frações de segundos. E quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram, o que encontraram foi um verdadeiro cenário de guerra. Corpos presos às ferragens, destroços espalhados pela pista e um silêncio cortado apenas pelos gritos de desespero de quem ainda lutava pela vida. A namorada de Marcelo, com múltiplas fraturas, foi retirada às pressas, entre a vida e a morte. O outro motorista, desacordado, com traumatismo craniano, foi levado às pressas para o hospital. E enquanto as sirenes ecoavam naquela madrugada, enquanto os socorristas corriam contra o tempo, do outro lado, famílias começavam a viver o pior pesadelo de suas vidas. O telefone que toca no meio da madrugada nunca traz boas notícias. E quando uma voz do outro lado diz: "Precisamos que você venha até aqui", o mundo simplesmente desaba. O Marcelo, que havia saído de casa mais cedo, cheio de planos, de compromissos, de sonhos, não voltaria mais. Uma notícia que rasga a alma de qualquer pai, de qualquer mãe, de qualquer companheira. Amigos, colegas e familiares se agarram agora às lembranças, às risadas, às conversas e aos momentos que, de forma cruel, se tornam memórias congeladas no tempo. E é impossível não refletir. Até quando? Até quando vamos aceitar que o trânsito continue sendo essa máquina de moer vidas?
O Brasil é um dos países que mais mata no trânsito em todo o mundo. E não estamos falando de números frios, de estatísticas distantes. Estamos falando de pessoas, de histórias interrompidas, de famílias destruídas, de futuros que deixam de existir. Marcelo Elou Filho, um policial civil que dedicava sua vida a proteger a sociedade, agora é vítima desse sistema falho. E a pergunta que fica para cada um que ouve essa história é: quantas outras vidas ainda precisarão ser perdidas até que a sociedade, os governos e cada motorista entendam que direção não combina com imprudência, que estrada não é pista de corrida e que qualquer descuido, qualquer segundo de desatenção pode ser a diferença entre a vida e a morte? Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!